Em nosso estudo de hoje, a lição 14 do livro Mãos Unidas tem por título Liberdade Alheia. Sempre que exercemos influência sobre alguém que renteia conosco nos caminhos da madureza, seja na condição de pais, ou mentores, familiares ou amigos, é muito fácil ultrapassar os limites da conveniência, travando naqueles que mais amamos os movimentos com que se dirigem para a liberdade. Pratiquemos sim a beneficência da educação, procurando orientar, instruir e corrigir, amando sempre, mas sem violentar e sem impor. Costumamos providenciar tudo a benefício dos entes queridos quanto ao aprovisionamento de recursos naturais, esquecendo-nos, porém, bastas vezes, de doar-lhes a oportunidade de serem como deve ser. Nesse sentido, vasculhemos o próprio espírito e verificaremos quanto estimamos a faculdade de sermos nós próprios, de abraçar as crenças que se nos mostrem mais consentâneas com a capacidade de discernir, de sermos respeitados nas decisões que assumimos, de buscar o tipo de felicidade que mais se nos coadune com a paz de espírito e de escolher os amigos que nos pareçam mais dignos de atenção e de afeto. Ainda quando nos enganemos, sabemos aproveitar a lição para subir na escala de nossa adaptação à realidade, debitando-nos os erros e fracassos com que sejamos defrontados sem razão para nos queixarmos dos outros. Meçamos a necessidade de emancipação no próximo pelo nosso próprio anseio de independência. E sempre que nos caia sob os olhos qualquer estudo em torno da indulgência, recordemos a dádiva preciosa que todos os nossos companheiros de experiência esperam de nós, em aflitivo silêncio. A permissão de cogitarem do seu próprio aperfeiçoamento na escola permanente da vida, tão autênticos e tão livres como Deus os fez. E sempre que a gente tem acesso a uma lição como essa, a gente lembra mais uma vez que no estudo do Livro dos Espíritos, no estudo da codificação kardeciana, os espíritos vão ser unânimes. O maior obstáculo nosso aqui na Terra se chama egoísmo, vaidade e orgulho. E que sempre vale a pena a gente fazer exercícios para medir o tamanho do nosso egoísmo. Será que eu só consigo me relacionar com pessoas que pensam da mesma maneira que eu? Eu já alguma vez procurei me arriscar a conviver com pessoas que professam religiões diferentes da minha, que têm convicções políticas, filosóficas diferentes da minha, e a gente vai aprender, quando começar a ter esse contato, que são valores diferentes, que são valores que, na grande maioria das vezes, se devem ao fato do Instituto da Reencarnação ter matriculado a gente num determinado local, e a gente teve aquela formação de pai, de mãe, aquele carinho, aquele sentimento todo, e que por conta disso a gente preserva, e ele é muito válido que seja preservado mesmo. Eu me lembro, por exemplo, de uma amiga que ela foi criada na Igreja Batista pela mãe, e quando a mãe desencarnou, ela veio falar para a gente, falou, engraçado, depois que minha mãe desencarnou, o consolo pela morte dela, para suportar e entender essa ideia de continuidade, eu vim conquistar, adquirir quando eu conheci a doutrina espírita, mas em reverência à mãe, eu, se estivesse no lugar dela, não sairia nunca da Igreja Batista, né, fazendo homenagem à mãe. Ou então, até se ela se tornasse espírita, ela pelo menos frequentaria a ponto de prestar essa homenagem. Será que a gente já se permitiu fazer isso algumas vezes, conhecer pessoas que são diferentes da gente? Porque a gente percebe pessoas, né, e percebe muito disso na gente também. A gente consegue se dar muito bem quando encontra aquela pessoa com o mesmo gosto musical, o mesmo gosto para leitura, o mesmo gosto de poesia. Mas você, quando tiver esse choque cultural, você vai estar aprendendo a selecionar mais e aprendendo até mesmo a conquistar novos valores também, nessa coisa da comparação. Então o Emmanuel, ele vem dizer para a gente, sempre que exercemos influência sobre alguém que renteia conosco, pode ser pais, mentores, familiares ou amigos, é muito fácil a gente ultrapassar os limites da conveniência, querendo escravizar aquela pessoa ao nosso ponto de vista, né? E é um exercício interessante também, às vezes a gente também se dá
vou colocar aqui, a liberdade de falar para a pessoa, falar, olha, eu não concordo com o que você está falando e não agiria dessa maneira, mas defendo em você até o último momento o seu direito de expor sua opinião e de viver de acordo com a sua opinião. Essa frase, é claro que ela não é nova, essa frase, me lembro de alguém ter dado a autoria a ela, Rui Barbosa, um personagem muito importante da transição do Brasil de Império para República, é uma frase antiga, mas dá liberdade para a pessoa ser do jeito que ela é. A gente já encontrava lá na década de 60 o Viva e Deixe Viver, que depois até o Paul McCartney, né, fez um trocadilho, Viva e Deixe Morrer, Live and Let Die. Essa frase é antiga, é uma frase que vai fazer com que a gente consiga buscar felicidade aqui na Terra, sim. Então, o Emmanuel fala, olha, pratiquemos sim a beneficência da educação, procurando orientar, instruir, corrigir, amando, mas sem violentar e sem impor. Isso a gente vai fazer um exercício maravilhoso com relação aos nossos filhos, principalmente, porque nos filhos a gente vai olhar para eles e vai pensar assim, olha, quem vai escolher a profissão vai ser ele. Se eu escolher a profissão por ele, eu corro o risco de fazer meu filho infeliz. Quem vai escolher companheiro ou companheira para poder viver, namorar, casar, vai ser ele. E a gente está sempre procurando orientar os pais no seguinte, olha, se você arrumar problema com teu genro ou com a tua nora, você está afastando teu filho ou tua filha de você. Porque, na verdade, o genro e a nora estão sendo aquela pessoa que ele escolheu para acompanhar ele pro resto da vida. Então a gente vai ter que fazer um trabalho de adaptação e começar a pensar simplesmente, ó, ganhei mais um filho. Se ele é um filho difícil, se ele é um filho complicado, aí o tempo vai dizer, e se eu vou complicar mais essa relação ainda, aí vai depender de mim. Que a gente consegue sim fazer uma adaptação, aprender a respeitar. Agora, a gente costuma providenciar tudo, como diz aqui o Emmanuel, com relação ao aproveitamento de recursos naturais, mas a gente esquece de dar a oportunidade deles de serem como eles devem ser. E mais uma vez, assim como a lição de ontem também, né, tocou nesse assunto, tem muito a ver com a lição de hoje, às vezes a pessoa fica querendo que a pessoa seja de uma maneira e a pessoa está agindo de maneira hipócrita mesmo, porque hipócrita no sentido da palavra significa agindo como ator, representando aquilo que na verdade ele não é, por isso que se chama pessoa de hipócrita. Ou então, através da violência, fazendo uma pessoa parecer ser o que não é, e é como se fosse aquela mola que você vai apertando, apertando, vai ter uma hora que a mola vai explodir e vai ter problema, porque ninguém gosta de viver num ambiente que você está sendo obrigado a coisas que você na verdade não é. Né? Então o Emmanuel fala muito isso aqui, olha só. Vamos vasculhar o próprio espírito, a gente mesmo, e não ver. Olha que coisa profunda que o Emmanuel nos convida aqui. Não é tão bom a gente ter a faculdade de ser eu mesmo, de abraçar minhas crenças, de ser respeitado nas minhas decisões, mesmo que elas pareçam erradas, ou sejam até erradas num primeiro momento, mas deixa eu quebrar a cara, eu vou quebrar a cara, eu vou aprender depois a fazer o certo. Mas tem coisa que a gente só aprende fazendo, né? Aí depois ele fala aqui de buscar o tipo de felicidade que mais se coadune com a minha paz de espírito, ou então os amigos que pareçam mais dignos da minha atenção. Ainda quando nos enganemos, sabemos aproveitar a lição para subir a escala de nossa adaptação à realidade. Quer dizer, o estudo do Emmanuel de hoje é um hino à liberdade que a gente deseja para a gente, que a gente tem que aprender a exercitar com relação a todos que convivem com a gente. Mas, mais uma vez, a gente vai bater aqui na tecla, principalmente com aqueles que convivem de maneira mais direta. Esse exercício vai ser perfeito com relação a filhos, em primeiro lugar. Com pais, a gente já sabe que não vai conseguir mudar os nossos pais mesmo. Ou você se adapta, né? Aliás, quando a gente nasceu, eles já estavam aqui há muito tempo, eles não vão mudar se eles não quiserem. Aliás, bota uma coisa na cabeça, né? Ninguém consegue mudar ninguém. Não existe isso. Você quer construir a tua infelicidade, a infelicidade dos outros e querer mudar alguém. A pessoa, se ela quiser mudar, ela vai mudar sozinha. É a iniciativa dela. Não é a iniciativa sua, nem através da violência, nem através de imposição. E aí a gente vai entender, até pegando um pouquinho da lição de ontem, né, que renuncia a ti mesmo, carrega a tua cruz e segue-me. Respeita todo mundo que está ao teu redor e você vai aprender valores maravilhosos, diferenciados, de cultura para cultura, de raça para raça,
de sexo para sexo, com todos os seres humanos que tem aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.